Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que fica mais fácil de eu te explicar a questão do Web of Science, tá? Eu tenho acesso ao Web of Science pela minha conta da FGV, tá? O que eu vou fazer aqui, basicamente, Rodrigo, é fazer a pesquisa bibliométrica para você, tá? Eu vou fazer a pesquisa bibliométrica no Web of Science. E o que eu quero, qual que é a minha intenção com esse vídeo? É te mostrar o passo a passo de como se fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? Um levantamento bibliométrico, para que você possa escrever a sua metodologia. Então, basicamente, o que você vai fazer é detalhar o passo a passo que eu vou fazer aqui agora nesse vídeo para se fazer uma pesquisa bibliométrica na sua metodologia, tá bom? O primeiro passo é a gente identificar palavras-chave, tá? Eu já fiz essa pesquisa bibliométrica antes de gravar o vídeo, portanto, eu já sei que a gente tem poucos artigos publicados sobre a temática logística 4.0, tá? A gente poderia botar várias palavras-chave, logística 4.0 e inteligência artificial e blockchain e, mas quanto mais palavras-chave a gente põe, com a conjunção e, significa interseção, mais restrita fica a pesquisa, ou seja, menos artigos a gente vai encontrar. Então, a minha sugestão é, o primeiro passo, a gente adotar somente uma palavra-chave para fazer o levantamento bibliográfico, que é logística 4.0, tá? Então, vamos seguir desse jeito que a gente vai encontrar uma quantidade de artigos que pelo menos vai dar para a gente trabalhar, tá? Então, esse é o primeiro passo, identificar a palavra, nomear, na verdade, as palavras-chave que vão ser utilizadas no levantamento bibliométrico. No nosso caso, só uma palavra-chave, Logistics 4.0, logística 4.0, tá? Então, a gente vai vir aqui no Web of Science, a gente vai vir aqui nessa caixa, tá? Pesquisa avançada, na verdade, deixa eu voltar um passo atrás aqui, né? A página original do Web of Science é essa daqui. A gente vai vir em pesquisa avançada, tá? Nessa caixa, a gente vai selecionar onde pesquisar. A gente pode pesquisar por tópico, a gente pode pesquisar palavras-chave no título, a gente pode pesquisar palavras-chave no nome dos autores, palavras-chave nos identificadores de autor, palavras-chave nos grupos de autores, etc, etc. A gente vai pesquisar palavras-chave no campo de tópicos, tá? Ou seja, todo artigo é identificado com tópicos relacionados ao assunto que aquele artigo está discutindo, tá? A gente vai utilizar, a gente vai procurar a palavra-chave Logistics 4.0 dentre os tópicos dos artigos. Então, eu venho aqui, escrevo TS de Topics, igual, abre parênteses, tá? E, entre parênteses, Logistics 4.0, tá? Esse é o primeiro passo. Então, para você escrever a sua metodologia, qual que é o primeiro passo da pesquisa bibliométrica? O primeiro passo foi desenvolver uma busca, realizar uma busca por artigos com a palavra-chave Logistics 4.0 no campo tópicos, tá? Tópicos ou topics. Esse é o primeiro passo. Segundo passo foi selecionar aqui, tá? Selecionar aqui os idiomas dos artigos, dos materiais que a gente quer encontrar. Vamos selecionar todos os idiomas, tá? Então, a gente quer encontrar artigos que tenham no seu tópico Logistics 4.0 em qualquer língua, português, inglês, espanhol, qualquer um, tá? O terceiro passo é definir que tipo de artigos que a gente quer, tá? A gente pode procurar qualquer tipo de documento, a gente pode procurar artigos científicos, a gente pode procurar resumos e itens publicados, a gente pode procurar art exhibit review, bibliografia, etc, 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 etc. Livro, capítulo de livro e assim vai, tá? Vamos focar nossa pesquisa em artigo científico de primeira linha, tá? O Web of Science só trabalha com artigo científico de primeira linha. Então, vamos procurar artigos que discutam em qualquer língua o tema logística 4.0, tá? Artigos de primeira linha. Por que artigos de primeira linha? Porque o Web of Science só mostra artigos publicados em periódicos, tá? De alto nível. E, por último, vamos aplicar o filtro de tempo. A gente quer artigo, tá? Vamos colocar
aqui intervalo de anos personalizado, vamos colocar artigos a partir de 1990. Tá? De 1990 até publicados a partir de 1990 até 2020. Tudo bem? Vou rodar a pesquisa. Tá? A gente vai ver aqui que... Opa, não encontrou nenhum resultado. Deixa eu ver se eu cometi algum erro aqui. Tá. Eu cometi um pequeno erro aqui na forma de estabelecer a pesquisa. Então, é TS, tá? Logística 4.0. Na verdade, faltou aspas aqui. Tá? Faltou aspas aqui. Deixa eu ver agora. Isso. Vou rodar novamente a pesquisa. Está rodando. Ó, repara. Ele achou ele achou para a palavra-chave ele achou para a palavra-chave logística 4.0 em tópicos, tá? No tipo de documento, artigo, tá? Publicados entre 1990 e 2020, ele achou 10 artigos. Então, a gente só tem 10 artigos publicados sobre a temática Logistics 4.0 desde 1990 até 2020. Professor, isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso é um tema que é relevante, a gente vê isso, né, na mídia, pela sua própria experiência, é um tema relevante, porém ainda é pouco explorado pela área acadêmica de administração. Tá? Então é bom, é positivo. Isso é uma justificativa para o seu trabalho. Olha, a gente percebeu que ainda existem poucas pesquisas avaliando a questão da logística 4.0 no mundo dos negócios. Isso é positivo. Tá? Eu vou abrir aqui agora quais são esses artigos. Tá? Ele mostra para a gente quais são esses artigos. Vamos abrir. Tá? A gente tem aqui, basicamente, tá, esses 10 artigos aqui, listados aqui. Tá? A minha sugestão é, a parte da pesquisa bibliométrica em si está feita. Tá? A parte da pesquisa bibliométrica aqui, em resumo, está feita. Obviamente que esse é o procedimento, né? A gente coletou os dados, esses são os dados, né? Esses são os dados coletados. Dados coletados a partir do procedimento metodológico que eu acabei de descrever, né? Inserir logística 4.0 como palavra-chave, estabelecer o limite de tempo, etc, etc. Então, a gente obteve um monte de dados. Quais são os dados? 10 artigos. Lá no seu resultado de discussão, você deve discutir as características desses artigos. Tá? Então, eu vou pegar aqui o meu artigo publicado sobre a temática de biodiesel, que não tem nada a ver com esse assunto, mas que foi um artigo bibliométrico, para eu te mostrar como é que se faz essa discussão. Deixa eu compartilhar com você a tela aqui. Tá? Tá aqui a tela. Repara, esse aqui é o artigo que eu te mandei, tá? O link que eu te mandei, olha só. Ó, o emprego do conceito de estratégias de mercado em pesquisas sobre cadeia produtiva do biodiesel, um estudo bibliométrico. Então, isso aqui é um estudo bibliométrico. O que eu queria saber? Eu queria saber se o tema estratégia de mercado era estudado para problemas relacionados à cadeia produtiva do biodiesel. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa bibliométrica para entender se havia artigos publicados e quais artigos eram esses. Repara nos resultados. Tá? Repara aqui. Resultados e discussão. Olha só. Aqui eu faço uma descrição do que eu achei. Ó, quando eu pesquisei a palavra-chave estratégia no mercado, eu encontrei 66 publicações, deste total, 54 delas, ou 82% do total, foram publicadas em 2010 e 2018, o que indica um aumento do interesse nesse assunto nos últimos anos. Né? Durante o ano de 2015, a gente teve um maior número de publicações com 15. Então, eu faço uma descrição qualitativa dos resultados. Se eu fosse voltar lá para a nossa tela dos resultados do Web of Science, eu ia falar, olha, desses artigos, dos 10 artigos que a gente encontrou, X artigos foram publicados em 2020, Y artigos foram publicados em 2019, outros artigos foram publicados em 2015. Isso mostra que o interesse sobre a temática, por exemplo, aqui a gente vê, né, ó,
dos 10 artigos, ó, publicado em 2020, 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 publicado em 2019, 2019, 2019, 2019 e 2017. Então, repara, o artigo mais antigo foi publicado em 2017. A grande maioria dos artigos foi publicado em 2020. O que que isso mostra? Mostra que é um tema extremamente novo. É um tema extremamente novo. A gente fez uma pesquisa desde 1990 até 2020, né? E o resultado mostrou que a grande maioria dos artigos foram publicados agora, recentemente. Isso é um resultado que você pode discutir lá no seu resultado de discussão. Olha, de todos os artigos que a gente encontrou, dos 10 artigos que a gente encontrou, X% deles, ou sei lá, 6, 7 artigos foram publicados em 2019 e 2020, mostrando que o tema é extremamente atual e que os pesquisadores começaram a dar uma atenção maior a ele agora, tá? Então, com esse vídeo, eu acho que eu te mostro um pouco de como escrever a metodologia relacionada à pesquisa bibliométrica e como utilizar esses dados encontrados no seu resultado de discussão, tá? Outra coisa que eu queria discutir com você é o seguinte: repara que no meu artigo, o artigo que eu te mandei para servir como base, tá? Esse artigo aqui, repara que nesse artigo eu encontrei quantos artigos? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver na metodologia. Ó. Olha só, a pesquisa foi realizada da seguinte forma. Primeiro, foi pesquisado as palavras no market strategy e no market strategies, no plural e no singular. Depois, eu pesquisei as palavras-chave no market environment e no market environments, no plural. E depois eu pesquisei as palavras-chave biodiesel e depois eu pesquisei as palavras-chave biodiesel e no market. Repara que no meu artigo, eu fiz 4 pesquisas, né? Primeiro as palavras-chave X e Y, depois as palavras-chave A e B, 4 vezes. No nosso trabalho aqui, no seu trabalho, a gente vai fazer uma pesquisa só com uma palavra-chave, Logistics 4.0, só. Nada mais do que isso, tá? Se a gente quiser deixar o trabalho um pouco mais robusto, a gente pode fazer 2 pesquisas, uma Logistics 4.0 e uma Industry 4.0, para a gente ver, porque Indústria 4.0 tem muito mais coisa publicada. Então a gente pode dizer, olha, o tema Indústria 4.0 já está sendo muito discutido na literatura. Porém, o tema Logística 4.0 não, né? Ele é um tema relevante, mas ainda é pouco discutido na literatura. Eu vou fazer aqui no Web of Science também a pesquisa por Indústria 4.0. Então você divide essa parte da sua metodologia dessa maneira. Fala, olha, a gente utilizou 2 palavras-chave. A gente fez primeiro uma busca utilizando a palavra-chave Industry 4.0 em tópicos e depois a gente fez uma segunda busca com Logistics 4.0 no segmento de topics, tá? Seguindo aqui no meu artigo, a gente vai ver, ó, eu pesquisei artigos desde 1980 a 2017, né? E quantos artigos eu encontrei? Esse quadrinho é importante, você pode botar um quadrinho semelhante a esse na sua metodologia. Ó, primeiro eu escolhi as palavras-chave, depois eu escolhi a database, a base de dados, que foi o Web of Science, depois eu selecionei os filtros, que foi esse que eu te falei, selecionei palavra-chave, selecionei tempo de publicação, assim por diante. Depois a gente sistematizou os dados por publicação, a gente viu quais foram os artigos publicados em 2017, 2018, 2019, 2020, tá? E depois você fez uma análise qualitativa e depois fez umas observações finais. Isso daqui é importante estar no seu trabalho, eu acho, tá? Vamos lá, voltando aqui para a questão do artigo, repara, ó, buscando só non-market strategy, a palavra non-market strategy, eu encontrei 66 publicações, tá? Repara que no nosso exemplo aqui no Web of Science, a gente encontrou 10, tá? Então, bem menos artigos, tá? Então, essa é a ideia de fazer uma pesquisa bibliométrica, tá? Essa é uma ideia de fazer pesquisa bibliométrica. Eu vou te mandar os resultados disso aqui, eu vou
exportar esses resultados em Excel e vou tentar baixar esses artigos também. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. Eu acho que eu não consigo baixar ele aqui no Web of Science. Tá? Eu vou ter que procurar nas bases, mas eu vou tentar baixar eles nas outras bases de dados que a gente tem acesso e daí eu te mando esses artigos aqui, esses 10 artigos. Tá? Pois bem, deixa eu fazer também a pesquisa com Industry 4.0, com Industry 4.0 para a gente ver o que a gente acha. Tá? Então, olha só. Peraí. Voltar para a pesquisa aqui. Pesquisa avançada. Agora eu vou pesquisar. Na primeira vez eu pesquisei Logistics 4.0. Agora vamos pesquisar. Os filtros são os mesmos, tá? Artigos em qualquer língua, somente artigo científico, período de 1990 a 2020. Pesquisar. Para Logistics 4.0, a gente encontrou 10 artigos. Para Industry 4.0, a gente encontrou quase 2.200 artigos publicados entre 1990 e 2020. Tá? A minha sugestão é você falar, a gente utilizar esses dados aqui do Industry 4.0 só para contextualizar. Tá? Então a gente fala, olha, a gente fez uma busca por Industry 4.0 e a gente encontrou quase 2.200 artigos. Quando a gente fez a busca por Logistics 4.0, a gente encontrou somente 10 artigos, ou seja, enquanto o Industry 4.0 já é um tema bastante explorado na literatura, Logistics 4.0 é um tema muito pouco explorado na literatura, tá? E daí a gente começa a discutir esses 10 artigos. Eu acho que essa é a segunda parte da sua metodologia. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para tentar ilustrar o que eu estou falando, tá? Olha só. Peraí, só um minutinho. Olha só. Eu acho que a nossa metodologia, os procedimentos metodológicos do seu trabalho, tá? Eu acho que podem ser divididos em duas partes. Tá? A gente pode dividi-los em duas partes. Tá? Eu acho que a primeira parte, tá? A parte 1, tá? É justamente o Web of Science, tá? Na busca esse é a primeira parte da metodologia. Então, seguindo esse passo, realizando essa primeira parte, você obteve um conjunto de dados. Quais foram os dados? 10 artigos publicados no período de 1990 a 2020. Tá? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte da sua metodologia é analisar em detalhe na parte 1, fazendo melhor, fazendo, vamos dizer assim, fazendo uma discussão sobre logística
Então, você vai ler os artigos lá, né? Bom, você vai ler os artigos. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Você vai ler os artigos. Vamos pegar o exemplo. Web of Science, tá? Né? Vamos dizer o seguinte, tá? Você... Aqui, novamente a pesquisa. Vamos pegar esse artigo, por exemplo. Vamos dizer que você leu esse artigo. Logistics Centers in the New Industrial Area. A Proposed Framework for Logistics Center 4.0. Tá? Você vai ler cada um desses artigos e você vai discutir sobre o que os artigos são, sobre o que os artigos tratam. Então, por exemplo, esse artigo aqui, pelo título, ele trata de logística 4.0 em centros de distribuição. Tá? Qual que é a aplicação para transporte de container? Pouco, a gente tem que falar isso. Tá? Olha, o artigo do fulano de tal, do Iavas, Vulcano, Sacramento, focalizou na discussão da utilização da logística 4.0 em centros de distribuição, tal. O artigo 2, Risk Associated with Logistics 4.0 and their minimization using blockchain. Você vai fazer uma discussão sobre esses artigos também. Depois você vai fazer uma discussão sobre esse artigo, vai explicar, vai fazer um resumo desse artigo. Um resumo desse artigo, um resumo desse artigo, um resumo desse artigo, de todos os 10 artigos. Tá? Repara que esse resumo não é um resumo assim, resumo artigo 1, resumo artigo 2, resumo artigo 3. Não. Você vai fazer uma discussão sobre os artigos. Enquanto fulano de tal, enquanto o Iavas, Volcan, Oscan, Ozen e Essim, Denis falam que a logística 4.0 é importante para as operações de centros de distribuição, o Kodin, Aldrich, Kuban, Luca e Kafka, Libor falam que a logística 4.0 apresenta riscos quando a gente utiliza blockchain, blá, 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 blá. Então, você vai fazer uma discussão sobre os 10 artigos. Tá? E por último, eu acho que aí você pode, lá nos seus resultados de discussão, falar sobre a aplicação dos temas discutidos nesses artigos na logística 4.0 no transporte de containers. Aí entra muito a questão da sua experiência. Tá? Você fala, olha, o que os artigos estão discutindo pode ser utilizado no transporte de container por causa disso, por causa daquilo outro, ou não pode ser utilizado porque o Brasil tem esse problema de infraestrutura, aquele outro, tem problema de treinamento, etc, etc. Então, você vai ler esses artigos, tá? Vai entender o que esses artigos estão trazendo de novo, e lá no terceiro tópico, né, do seu resultado de discussão, você vai ter a discussão sobre logística 4.0 aplicada ao transporte de containers, à luz do que esses 10 artigos te trouxeram. Tá? Você vai dizer basicamente se o que eles estão te trazendo, o que esses 10 artigos estão te trazendo, se aplicam à logística de containers, de transporte de containers ou não. Tá? Então, voltando para o nosso mapinha mental lá, tá? Olha só, na parte de metodologia, a gente tem isso daqui. Tá? Primeiro passo, levantamento de dado biométrico na base de dados Web of Science, na busca de artigos publicados sobre a temática logística 4.0. Parte 2. Analisar em detalhes os artigos encontrados na parte 1, fazendo uma discussão sobre logística 4.0 e sua aplicação no Brasil. Tá? Esses são os procedimentos metodológicos. O que esses procedimentos metodológicos, o que os dados obtidos nos procedimentos metodológicos vão te dar de... Eu imagino que você, com base nesse procedimento metodológico possa ter um resultado de discussão dividido em 3 partes. Tá? Parte 1. Análise do levantamento biométrico. Tá? Que é basicamente essa análise qualitativa, né? Detalhamento. Isso basicamente seria essa análise qualitativa muito semelhante a essa que eu fiz aqui no meu artigo. Então, você pode escrever um tópico, tá? O primeiro tópico do seu resultado de discussão,
fazendo uma análise semelhante a essa daqui. Olha, os artigos foram publicados em tantos artigos em 2017, em 2018, em 2019, bota os gráficos, tá? Os artigos foram publicados, talvez você consiga fazer isso, talvez não, se não fizer não, não conseguir não tem problema, né? Em periódicos de negócios e economia, outros em periódicos de operações e assim por diante. Talvez seja um pouco difícil, não dê para fazer, mas esse daqui dá para você fazer, tá? Colocar dados como esse, ó, na pesquisa, a gente encontrou 10 artigos publicados, nesse total, sei lá, 5, 6, 7 foram publicados em 2019, 2 em 2020, né, apenas um em 2017, e estabelecer alguma discussão a respeito disso. Né? Isso mostra que o tema, como eu falei, é muito, apesar de ser muito importante, ainda é pouco explorado na literatura, bababá, 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 tá? Eu acho que assim você termina. E aqui talvez valha a pena você colocar também, como são poucos artigos, quem publicou o quê. Né? Então você fala, ó, o autor, quem foram os autores, por exemplo, que mais publicaram esses 10 artigos? Tem algum artigo que é publicado por mais de um autor? Vamos ver. Tá? Ó, aqui foram esses caras, aqui foram esses caras, aqui foram outros caras, por enquanto é todo mundo diferente. Ó. Diferente, diferente, diferente. Então, assim, são todos autores, aparentemente autores diferentes. Não tem um cara que publicou 8 dos 10 artigos aí, entendeu? Me parece que é bem pulverizado. Tem bastante gente procurando, discutindo esses artigos, essa temática. Tá? Então, isso é mais um dado que você pode colocar nos seus resultados de discussão. Essa pulverização dos pesquisadores. Tá? Bom, segunda parte aqui. Então, a primeira parte é a análise do levantamento bibliométrico em si, como eu falei, e é, é, eu diria, países, é, quais universidades, entre outras coisas. Tá? Aqui na parte 2, tá? Na parte 2, a gente pode fazer uma análise é, é, aqui sim, aqui eu diria que a gente vai fazer um trabalho mais detalhado, né, de um trabalho mais detalhado de cada um dos artigos. A gente vai ler os artigos, como eu disse, e vai estabelecer uma discussão, né? É, qual, quais foram as metodologias qualitativo, quantitativo, tá? É, quais foram. E na parte 3, tá? E na parte 3, a gente pode fazer aqui uma discussão da viabilidade da logística, movimentação, transporte de. Aqui, né, na minha opinião, você poderia travar uma discussão sobre a aplicabilidade do que os autores encontraram nesses 10 artigos no Brasil.
Tá? Então, 10 artigos. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, Rodrigo, eu acho que é isso, tá? Eu vou te mandar, vou tentar extrair a planilha com os resultados do levantamento da bibliométrica que eu acabei de fazer aqui no Web of Science. Vou tentar te mandar a planilha com os detalhes de cada artigo e vou tentar fazer o download dos artigos também, tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo com carinho e a gente conversa hoje à noite ou amanhã de manhã. Para mim, preferencialmente, fica melhor amanhã de manhã, tá bom? Valeu, um abraço.